Eu voltei com outras duas pessoas para me ajudar a falar um pouquinho sobre as metas que a RD atingiu, principalmente porque no panorama de vendas a gente viu, gente, que não é esse o cenário do restante do Brasil. Então, Fernanda Lima, Caio, se apresentem, por favor, para o nosso time, por gentileza. Obrigada, Lari. Oi, gente, eu sou a Fernanda, prazer estar aqui. Eu sou uma mulher de cabelos e olhos castanhos escuros. Estou aqui vestindo um macacão vermelho, fundo vermelho, mas bem colorido, para tentar segurar um pouquinho do frio aqui do estúdio. É um prazer contar um pouquinho aqui da correria e do sucesso que a gente tem aqui na operação de RD Station. Fala pessoal, tudo bem? Caio Vidal falando aqui, bota correria aí, né, Fê? Então a gente vai contar um pouquinho aqui da história. Sou o homem preto da pele clara, estou usando um blazer azul escuro, uma camisa preta, estou sentado ao lado aqui da Lari e da Fê para contar um pouquinho da nossa história desse ano. Pois é, gente, coisa boa, porque acho que o ponto aqui que tá todo mundo em casa querendo saber é o que que a RD faz para atingir as metas dela. Existe uma estratégia específica que foi implementada aqui dentro, ou alguma coisa que a gente fez que o mercado não está fazendo, que a gente pudesse compartilhar com o nosso público, principalmente porque realmente o mercado não é isso que a nossa pesquisa mostrou, conversando com os nossos clientes, não é isso que a gente ouve dizer. Aparentemente não está muito legal o cenário e a gente bateu de forma consistente os nossos resultados. O que que a RD então fez e qual foi a estratégia de marketing e vendas aí que deu super certo? Boa, vou começar, que eu acho que você trouxe um ponto interessante que eu gosto sempre de falar. Aqui na RD a gente não tem fórmula mágica. Não tem uma coisa assim, o que a RD fez, toma aqui 5 passos, se todo mundo repetir isso, você vai conseguir chegar no resultado. Acho que o diferencial da nossa operação é que a gente trabalha com muita consistência, né? A gente tem um trabalho de muita união entre os times de marketing e vendas, e eu posso falar com muita propriedade, assim, tenho quase 20 anos de mercado, e aqui, de fato, a gente tem um time único de marketing e vendas, olhando para o mesmo resultado, é, e realmente pensando numa consistência de entrega para a gente conseguir alcançar as nossas metas, né? Falando de marketing especificamente, a gente tem hoje dentro da RD 100%, a gente trabalha com uma dinâmica 100% inbound, e uma operação 100% interna. O que tem, né, suas dificuldades e suas alegrias aqui, mas é um processo que, para o tamanho da nossa operação, funciona bem para a gente, tá? E falando um pouquinho de marketing, do que a gente executou nesse último ano, de maneira mais estratégica, depois a gente pode entrar um pouquinho em detalhes, eu acho que para o marketing especificamente, que é a minha área, acho que o grande diferencial foi que a gente foi bastante intencional em pensar a estratégia ao longo do funil e quais eram os pontos dessa jornada, onde a gente podia intensificar cada ponto da jornada. Então, a gente olhou realmente quais são as ofertas e comunicações que a gente usa para topo, para meio e fundo, e como que isso funciona da melhor maneira. Então, em que momento da jornada esse cliente está, que eu possa oferecer para ele, por exemplo, um diagnóstico? Em que momento da jornada o cliente tem que estar para eu oferecer para ele uma demonstração de produto? Como que é um atendimento, se ele realmente faz uma levantada de mão, se ele chega no meu site e diz que quer conversar com vendas. Então, a gente realmente aprofundou no último ano esses detalhes para repensar ofertas e canais que funcionem melhor para cada uma dessas etapas. Então, de maneira mais estratégica, foi isso que a gente pensou aqui no marketing e que fez realmente a gente dar uma boa acelerada nos resultados. Fê, e essa construção, ela não foi da noite para o dia, né? Acho que vale você contar também um pouco de quanto tempo você construiu essa máquina de aquisição aqui, que a gente sempre vem falando, né? Pessoal, a gente está batendo meta agora, o pessoal fala, a gente está batendo meta há bastante tempo, mas tem uma construção antes também, né? Não tem milagre, é isso, a consistência, né? Acho que eu e Caio, a gente tem, falando de, né, a gente tem diversos funis aqui na RD, mas a gente cuida de um funil específico juntos aqui, e eu entrei quase um ano praticamente, antes dele na operação do funil de CRM, e eu brinco com ele sempre, eu sou você amanhã, porque o que eu passei um ano, e realmente a gente demorou alguns meses, a Larissa estava com a gente no processo desde o início, de realmente teve meses de não bater meta, de ter dificuldade de chegar no número, mas com muita segurança de que a gente estava no caminho
para montar a base necessária para seguir, né? Então, por isso que eu falei no começo, não tem fórmula mágica, porque às vezes a gente vem e pode falar, toma aqui, ó, repete esses 3 passos que você vai chegar no resultado. E aí talvez você vai chegar um mês, mas no mês seguinte você não vai conseguir sustentar, não vai conseguir depois, você não vai saber o que fazer, então demora um tempinho, mas depois que você monta a base, a gente está aqui, né, há bastante tempo já, que bom, batendo as metas ali com muita tranquilidade, com muita previsibilidade, né? Em vendas foi bem parecido, né, Fê? A gente ficou sem bater meta, e aqui eu posso abrir para a galera, assim, um bom tempo, foi cerca de 4 ou 5 meses, e as pessoas sempre me perguntam assim, pô, Caio, mas e aí, você ficou muito tempo sem bater meta? Sim, a gente ficou alguns meses, porém a gente estava construindo um processo. E esse processo ele foi pautado em 3 pilares, que foi falado aqui, inclusive, pelo Brandão e pela Amanda, que é 3 pilares que a gente trabalhou em sinergia. O primeiro deles é pessoas, e aqui eu diria que 90% do todo esforço, trabalho que a gente colocou foi em people. E aqui é cultura de time, desenvolvimento, contratação, retenção de talentos, etc. O segundo pilar seria processos, e aqui estruturar processo de vendas, funil de vendas e tudo mais. E o terceiro, tecnologia. Porém, não foi da noite para o dia e não foi uma bala de prata. Se um desses 3 processos não funciona, provavelmente a gente também não teria chegado no resultado que a gente chegou até agora. Mas depois disso, que acertou esses 3 pilares, a gente começou a obter bastante resultado aí. É verdade, eu estava aqui para comprovar. E ontem a gente estava numa reunião e surgiu uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, então vou até ler aqui para ficar bem fiel ao que foi transcrito, que é: uma das grandes questões da pesquisa é realmente essa dificuldade de gerar demanda, né, e transformar os contatos em clientes. Então, eu queria entender como é que a gente aqui na RD tem abordado esse desafio e se vocês podem nos contar, né, como é que vocês definem e qualificam esses leads, o que a gente pode fazer dentro desse funil de marketing e vendas para se tornar mais eficiente. Boa, acho que o primeiro step aqui que vocês falaram também é uma criação de um SLA claro, né, entre marketing e vendas. Eu e a Fê, a gente senta a cada semana, mensal, quinzenal, para sempre redesenhar e rever esse SLA. E o SLA tem que ser muito claro assim, entre as duas áreas. É vendas dizer para marketing, eu não vou receber esse tipo de leads, né? Então aqui a gente tem 2 critérios basicamente, que é número de pessoas que vão usar a ferramenta ou principalmente ali qual o objetivo do cliente com nossa plataforma. E isso é muito bem alinhado com o marketing. Eu acho que aqui é um primeiro step que a gente constrói isso em conjunto para depois trabalhar as outras etapas, né? Perfeito. E vindo essa resposta de vendas de qual é, né, o perfil de lead que eles precisam receber, que a gente começa a trabalhar aqui no marketing da melhor maneira de trazer isso. E dicas mais práticas, né? A gente começou a entender que para facilitar a jornada desse lead e aumentar a aderência dele com a nossa marca, a gente não precisava fazer todas as perguntas do mundo, né? A gente começou a entender em que momento eu faço cada tipo de pergunta. Se a pessoa ainda está fazendo uma primeira interação com a RD, está baixando um material, eu não preciso pedir o telefone dela ou dados muito sensíveis que talvez possam criar uma fricção com esse cliente. Coisas que a gente foi aprendendo também. Como é que eu faço perguntas específicas para ofertas? Né? A gente falou, hoje está falando aqui de diagnóstico, mas se eu estou ofertando uma oferta diferenciada aqui, será que eu não preciso perguntar alguma coisa específica para quando o meu SDR receber esse lead, ele já está mais inteirado? Né? Ele não vai ter só os dados pessoais da pessoa, mas ele já vai ter alguma outra informação que vai ajudar ele a atender esse cliente da melhor maneira. A gente começou a aprender também aqui a olhar canais de maneira diferente. A gente fez um exercício imenso de chat agora recente, né, de colocar o time de SDR para atender cada vez mais rápido o chat, porque o cliente está ali, pronto para falar com você. Ele está no seu site, no chat, e a gente percebeu que a gente fazia um monte de pergunta para qualificar esse cliente, criar uma fricção. A gente falou, cara, se o cliente já está ali pronto para falar, vamos atender ele no tempo mais rápido possível. E isso aumentou muito a nossa conversão. Eu acho que um último detalhe aqui, que eu estava lembrando aqui quando a Lari falou, acho que é também um exercício rotineiro de voltar nos seus canais e no seu processo, principalmente o marketing, tá? De olhar quais são as oportunidades que talvez a gente esteja perdendo. A gente fez no ano passado não, mentira, foi agora, né, que está passando tão rápido. A gente tinha um processo, por exemplo,
de conversão dentro do próprio produto, tá? Do produto CRM. Que é a pessoa tá lá, ela tá usando o produto na forma gratuita e ela fala, poxa, eu tô a fim de comprar algumas licenças. Ela clicava no botão, ia para uma landing page, preenchia um monte de dados, demorava para cair na Verdade. vendas, não é? E aí a gente começou a olhar e falar, mas a pessoa já está dentro do produto, eu já sei quem ela é, eu já sei a dor dela. E aí a gente fez uma mudança no produto, onde hoje a pessoa fala, quero falar com vendas, ela clica, a gente só pergunta assim, é esse telefone aqui que eu tenho que te ligar? E a pessoa dá sim, e ela já cai no time de vendas. Então, parece uma coisa boba, mas com essa alteração, que estava ali, ó, criando uma fricção que a gente nem percebia, a gente de um mês para outro aumentou em 40% a quantidade de conversões ali, de qualificação desse lead. Então, é um exercício que o marketing tem uma obrigação de fazer ali rotineiro, de olhar o processo, né? E complementando a Fê, assim, papel do marketing também, provocar vendas, quais são esses canais que a gente precisa analisar, incluir no processo e tal. E a Fê, eu lembro que ela foi muito, muito incisiva em alguns deles, assim. Tinha canais que o nosso time não atendia, não queria atender, porque tinha baixa performance e tal. E a Fê, Caio, todo dia, a gente precisa atender, como que a gente vai fazer? Então ela me provocava intencionalmente para que isso acontecesse. Eu acho que tem um papel fundamental de marketing pensar em vendas e marketing ser essa liga aqui de ficar provocando também para a gente sempre buscar essas alavancas comerciais, né? Boa, boa. Time Perfeito. pensando junto. Exato. E aparentemente, e eu vou estar aqui confirmando, existe realmente uma sinergia muito legal. E na fala de vocês dois me vieram alguns pontos assim que primeiro tem a ver com dados e métricas para tomar a decisão. Você acabou de dividir uma decisão que você tomou, como que esse processo acontece. Então eu queria entender do lado de vocês, né? Quais são os dados e as métricas que vocês geralmente analisam para tomar decisões mais assertivas, mas principalmente se é isso que une vocês, né? Ou se não, se tem outro segredo aí para manter marketing e vendas unido. Não, o segredo é levem, né? Vocês que trabalham com vendas, gerente de vendas, levem o gerente de marketing para almoçar. O Caio faz isso comigo, ó, Verdade. dá super certo, entendeu? Mas, cara, aqui na RD a gente é muito viciado em dados, né? Muito, muito. Então, acho que a primeira coisa que eu faço todo dia, que todos nós aqui fazemos, é logar, entrar em Dash e olhar no dashboard do funil, como é que foi a performance do dia anterior, como é que está essa média. A gente olha o funil como um todo, né? Então, a gente vai olhar lead qualificado, MQL, SAL, OP, WON, e a partir dali a gente vai ver as oportunidades, né? Então, tem muita coisa que a gente olha a nível granular aqui de canal e de oferta. Então, é daí que surgem essas oportunidades que o Caio citou, né? Às vezes eu aqui do marketing estou vendo que tem uma oferta que tem uma aderência grande aqui, que chama bastante atenção, então eu tenho um potencial de trazer bastante MQL, e eu vou lá no Caio e falo, cara, como é que seu time pode atender melhor isso para mim? Como é que a gente aborda diferente? E o contrário também, o Caio volta para mim e fala, Fê, leads que estão vindo desse canal, ó, essa semana lead de mídia paga foi muito bem, a gente conseguiu virar muito. Você consegue acelerar esse canal? Consegue trazer alguma coisa diferente? Então, a gente faz essa dobradinha aqui de pensar. Eu acho que tem uma métrica legal aqui da RD, que eu queria só complementar e passar para o Caio, que a gente olha, né, a gente não olha só volume, a gente olha bastante qualidade. Então, a gente tem uma métrica aqui de medir qual é a qualidade do que o marketing está colocando para dentro. Então, a gente, é como se, né, tem uma complexidade aqui nossa interna, mas acho que todo mundo em casa consegue fazer, que é você olhar os seus canais e suas principais ofertas e ver quais dessas têm maior potencial de conversão lá na frente. Às vezes não é a que entra o maior volume. E você fazer uma média disso para você garantir que não só você está entregando volume, mas que você está entregando um volume que é suficiente para o time de vendas entregar o resultado. Então, por exemplo, você pode medir e falar, cara, mídia paga é um canal que traz para mim um lead que vende muito rápido. Então, eu posso dar um valor fictício maior aqui para ele e tentar trazer mais leads parecidos desse tipo. Então, é uma maneira que a gente aqui acompanha no dia a dia para não só ficar, né? Senão a gente fica naquele quebra-quebra, né? Marketing fala, mas eu entreguei aqui, ó, toma aqui, ó, seus 5.000 MQLs. Aí eu vou falar, mas, poxa, 5.000 MQLs que não estão me ajudando a vender. Então a gente consegue fazer esse meio termo aqui também, que funciona bem, tá? E gostei muito do termo, Fê, de somos viciados em dados, né? Todo dia acordo, meu café da manhã, analisando os painéis, os números, para entender como é que está a operação, o que a gente precisa melhorar.
Acho que dividindo com vocês aqui uma última decisão, a gente estava analisando quais eram os leads que performavam melhor no nosso funil e quais ainda não estavam performando tão bem. Um desses dados foi a informação que os leads com maior seats ou maior número de usuários não estavam performando tão bem quanto deveria. Uma decisão que a gente pôde tomar analisando esses dados foi: vamos segmentar esses leads para um time específico, para um time que de fato vai atender eles ali de forma segmentada. Depois que a gente fez isso e moveu um time para fazer essa segmentação, esse atendimento, a gente melhorou em 20%, 30% a conversão. Então, os dados de fato ajudam a gente aqui a tomar decisões melhores para a gente performar mais também. Gente, que incrível. Muito, muito, muito obrigada. Queria disponibilizar para vocês darem um tchauzinho pro povo, alguma dica extra aí dos segredos da RD. Dá tempo? Um minutinho? Boa, dá sim, acho que volto a falar, consistência. Aqui na RD a gente não tem medo de errar, a gente busca aprender sempre, melhorar sempre. A gente tem, até todo mundo do time tem metas de desenvolvimento para que a gente realmente esteja sempre buscando melhorar. A gente faz muito bench com o mercado, a gente conversa muito com clientes, com parceiros, para ver como adaptar o que o pessoal está fazendo no mercado aqui para dentro da nossa realidade. Então, até um reforço, né? A gente tem falado aqui bastante de RD Summit, uma excelente oportunidade para todo mundo fazer um benchmark, entender o que o mercado está fazendo e conseguir adaptar para trazer para a sua realidade. Então, cara, consistência e buscar aprender sempre, que dá para fazer bastante coisa legal. Seguindo a linha que eu comentei aqui de processo, pessoas e tecnologia, saia das planilhas e vá para alguma tecnologia que você consiga ter esse controle de dados. Por exemplo, um CRM de vendas. Inclusive, né, Lara, a gente está com uma promoção legal aí. É isso. Tá bom, então eu ganhei aqui o meu minuto de ouro para dizer para vocês que estamos com condições especiais para você que ainda não é cliente de um dos nossos produtos, seja Talos, RD Station CRM, RD Station Marketing. Então, se você ainda não tem e está com essa dificuldade, por favor, solicita contato com o nosso time que a gente vai estar aqui para apoiá-los. Realmente são condições diferenciadas, não existe sempre, é só porque a gente está no panorama e eu insisti pra caramba com os gerentes para estar liberando pra gente. Então, por favor, venham fazer parte desse time aqui que cresce, que bate meta. E além disso, eu queria reforçar com vocês e produção, se vocês puderem me ajudar, temos o diagnóstico de marketing e vendas da sua empresa. Se você ainda não é nosso cliente e está com dificuldade de entender como é que os resultados desse panorama pode fazer sentido para você, por favor, solicita contato com o nosso time, que o nosso time vai te ajudar. Agora, se você já é cliente e ainda tem algumas dificuldades, você já sabe que pode acionar o seu CS ou o nosso time de suporte, que a gente vai te dar todo o apoio aqui, tá bom? Mas, já que o Caio estava aqui e ele falou de CRM, eu vou puxar uma sardinha especial. Se você ainda não é cliente do CRM e fizer a contratação hoje, amanhã ou quinta, para fechar o mês de agosto com tudo, vai ter depois uma live minha e do Sidney ensinando vocês os primeiros passos do RD Station CRM juntos, tá bom? Então, vai ser um momento adicional aí com os coordenadores de vendas da RD para poder apoiar vocês. Então, estou esperando, hein? Vamos lá para o próximo bloco. Gente, eu tô até, sério, perdida aqui, porque o que vai acontecer agora, depois, né, desse merchan todo aqui? Olha para você ver. No próximo bloco, tá? Eu vou voltar lá nos estúdios e... o próximo bloco é do WhatsApp! Então, se você estava esperando isso, pessoas do chat, WhatsApp e conversacional vai ser o nosso próximo assunto. Eu vou chamar aqui quem que tá comigo? É a Mi e o Arthur. Por favor, gente, vamos falar sobre isso, porque tá todo mundo querendo saber a respeito, né? Vamos lá?